Olá, pessoal! Então, essa agora é a nossa quinta aula a respeito de enzimas e nessa aula a gente vai falar um pouco mais a respeito de cinética enzimática. Sendo que nessa aula a gente vai estar tratando da cinética de um grupo de enzimas que são as enzimas chamadas enzimas micaelianas. Essas enzimas, elas seguem um comportamento que foi descrito por Michaelis e Menten em 1913, num tipo de trabalho que realmente começou a descrever muito precisamente como que as enzimas funcionam. Michaelis e Menten, quando eles estudaram a cinética enzimática, eles definiram que eles iam estudar esse tipo de cinética num tipo de reação específica, que é num tipo de estado específico da reação, que é o que eles chamam de estado estacionário. Nesse estado estacionário, o que a gente tem? A gente tem que a concentração de complexo enzima-substrato, ela é constante. Para que a concentração de complexo enzima-substrato seja constante, é necessário que a taxa de formação do complexo enzima-substrato seja igual à taxa de dissociação do complexo enzima-substrato. E a gente, nessa reação enzimática aqui, descrita em duas etapas, a gente observa que existem vários fatores que afetam a taxa de formação e a taxa de dissociação do complexo enzima-substrato. O complexo enzima-substrato, ele pode, teoricamente, ser formado de duas formas. A primeira forma é simplesmente pela associação do substrato ao sítio ativo da enzima, e a segunda forma seria com o produto se ligando ao sítio ativo da enzima, sendo reconvertido em substrato, formando o complexo enzima-substrato. É claro que essa segunda alternativa é extremamente improvável, e a gente considera que a constante de equilíbrio para essa reação, que é a constante 4 aqui, ela é negligível, então isso vai ser totalmente desconsiderado, e a gente considera que a taxa de formação do complexo enzima-substrato depende totalmente da ligação do substrato ao sítio ativo da enzima. Agora, já a taxa de dissociação do complexo enzima-substrato pode de fato acontecer de duas formas. A primeira é simplesmente porque o substrato se desligou do sítio ativo da enzima, e a segunda é porque o substrato foi convertido a produto no sítio ativo e ele dissocia o produto, liberando enzima livre e formando produto. E essas duas, a tendência dessas duas reações acontecerem são definidas aqui pela constante 2 de equilíbrio e pela constante 3. A Michaelis e Menten, eles definiram uma constante, que é chamada de constante de Michaelis e Menten, que está relacionada com esse processo de formação e dissociação do complexo enzima-substrato, que eles chamaram de constante de Michaelis e Menten. A estabilidade desse complexo enzima-substrato, ela é expressa pela relação entre a velocidade de formação do complexo, definida por K1, e de dissociação do complexo, definidas pela constante de equilíbrio 2 e pela constante de equilíbrio 3. Essa constante definida pela relação entre a taxa de dissociação e a taxa de formação do complexo enzima-substrato é chamada de constante de Michaelis e Menten. Constante de Michaelis e Menten, ela é específica para cada enzima, ou seja, cada enzima vai ter a sua constante de Michaelis e Menten e mais precisamente até cada enzima catalisando a reação com um substrato específico tem uma constante de Michaelis e Menten para cada substrato. E a constante de Michaelis e Menten, ela mede a eficiência funcional da enzima, associada a dois fatores. O primeiro, a afinidade da enzima pelo substrato. Claro,
Quanto maior a probabilidade do substrato se ligar ao sítio ativo da enzima, provavelmente mais eficiente será essa enzima. Mas a constante de Michaelis-Menten, ela não é simplesmente uma medida da afinidade do complexo enzima-substrato. Ela mede também a capacidade da enzima de fornecer energia ao substrato para levá-lo ao estado de transição, para que a reação aconteça mais rápido de conversão do substrato em produto. Então, a constante de Michaelis-Menten, ela é uma soma desses dois fatores, da capacidade do substrato de se ligar à enzima e da capacidade da enzima de converter esse substrato em produto e liberá-lo de forma que a enzima volte a ser funcional do mesmo jeito que ela era no início da reação. Então, a constante de Michaelis-Menten é específica para cada enzima e específica para cada reação com o substrato que aquela enzima é capaz de realizar. Michaelis-Menten, eles descreveram uma análise gráfica do comportamento da enzima, que eu já mostrei para vocês, quando a gente varia a concentração de substrato e observa a velocidade máxima da reação catalisada enzimaticamente nessas diferentes concentrações de substrato. Como eu disse para vocês, a curva obtida é uma hipérbole retangular e eles definiram que quando essa curva ela se estabiliza, ou seja, quando não mesmo que eu aumente a concentração de substrato, a variação da velocidade não vai acontecer, pelo menos não de forma significativa. Esse ponto aqui da minha curva é o que a gente chama de velocidade máxima da reação. E eles relacionaram a velocidade máxima com a constante que descreve o funcionamento da enzima, que é a constante de Michaelis-Menten. Como que eles fizeram isso? Eles definiram que essa constante é a concentração de substrato na qual a minha enzima atinge metade da velocidade máxima. Então, numericamente, o Km é expresso como a concentração de substrato necessária para que a velocidade da reação catalisada enzimaticamente seja metade da velocidade máxima. Dessa forma, a gente vê o seguinte: quanto menor for o Km, isso significa que eu preciso de pouco substrato para que a reação atinja metade da velocidade máxima. Isso quer dizer que essa enzima ela tem alta afinidade pelo substrato e ela funciona de forma eficiente. Por outro lado, quando eu tenho um Km alto, eu vou ter que a enzima precisa de uma alta concentração de substrato para atingir metade da velocidade máxima. E isso indica uma eficiência menor dessa enzima. Então, eu estou mostrando aqui uma representação gráfica comparando duas enzimas em relação à sua eficiência. Então, vocês veem que aqui eu destaco a velocidade máxima da reação. Vamos imaginar que essas duas enzimas catalisam a mesma reação, né, com o mesmo substrato. E aqui eu tenho, então, metade da velocidade máxima. Uma vez que eu marco aqui metade da velocidade máxima, eu posso definir o Km, que é a concentração do substrato na qual a minha reação atinge metade da velocidade máxima. Eu observo que a minha enzima 1, ela tem um Km bem menor que a minha enzima 2, que está aqui em vermelho. Isso significa que a minha enzima 1, ela tem maior afinidade pelo substrato e ela é uma enzima mais eficiente, enquanto que a minha enzima 2, ela apresenta menor afinidade pelo substrato e menor eficiência. Quando Michaelis-Menten descreveram esse processo e eles fizeram a análise dessa curva hiperbólica que a gente obtém quando a gente plota no eixo X a concentração de substrato e no eixo Y a velocidade da reação,
Observou-se que esse método de medição, usando esse tipo de gráfico, ele não é um método muito bom, ele não é um método muito preciso. Ele serve para estimar a velocidade máxima e para estimar a constante de Michaelis e Menten. E por que não é eficiente esse processo? Esse processo ele não é eficiente porque quando a gente tem uma hipérbole retangular, a gente observa que a ascensão da curva aqui no final, aqui ela é gradual. E dessa forma, é muito difícil determinar quando que foi atingido realmente a velocidade máxima, porque é difícil definir quando a curva está ligeiramente ascendente ou se ela realmente já formou um platô. E se a gente tem dificuldade para definir a velocidade máxima, obviamente vai ter uma imprecisão na medida da metade da velocidade máxima e uma imprecisão na definição da constante de Michaelis e Menten. Para definir esse problema de não se poder calcular com exatidão os valores de Km e V máximo, uma dupla de cientistas, Lineweaver e Burke, eles fizeram uma metodologia alternativa, na verdade é só um trabalho matemático naquele gráfico que nós já vimos anteriormente, para que os dados que a gente obtém, observando a velocidade inicial da reação em diferentes concentrações de substratos, eles sirvam para que a gente defina com precisão a velocidade máxima e o Km de uma reação. Vocês observem que eu falei a velocidade inicial da reação. Isso também é um aspecto importante. Toda vez que eu meço a velocidade da reação catalisada enzimaticamente, eu meço essa velocidade como velocidade inicial, que é representada como V0. Por que que isso acontece? Isso acontece porque a velocidade da reação catalisada enzimaticamente, para eu obter esse tipo de análise gráfica, ela tem que ser feita numa concentração precisa de substrato. Vocês têm que pensar o seguinte, imagina que eu coloco num tubo a enzima e o substrato. Eu tenho que medir a velocidade da reação imediatamente para eu fazer isso aqui, que é o que eu chamo de velocidade inicial. Por quê? Porque se eu esperar, o substrato vai sendo progressivamente consumido na medida que ele é convertido em produto. E a minha medida deixa de ser precisa porque eu vou estar medindo em diferentes concentrações de substrato. O que Lineweaver e Burke fizeram foi uma regressão linear daquela curva hiperbólica que eu mostrei para vocês. E eles obtiveram um gráfico, que é o gráfico que a gente chama de gráfico duplo recíproco, no qual vai ser plotado 1 dividido pela concentração do substrato no eixo X, por 1 sobre a velocidade inicial no eixo Y. Ao invés de eu obter uma curva hiperbólica, nesse caso eu vou obter uma linha reta. E pela análise matemática, isso eu não vou mostrar aqui, mas vocês podem depois acompanhar no livro, a gente percebe que o ponto onde a reta toca o eixo Y é 1 dividido pela velocidade máxima. E o ponto onde a reta toca o eixo X é menos 1 sobre o Km. Essa análise matemática permitiu, então, que fosse definido com precisão os valores de velocidade máxima e os valores de Km para as reações catalisadas enzimaticamente. Essa análise serve para as enzimas micaelianas, que são aquelas nas quais a gente obtém uma hipérbole retangular na curva, quando a gente plota a concentração do substrato pela velocidade inicial da reação. Existem outros tipos de enzimas a respeito das quais a gente vai estar falando em aulas posteriores. Pessoal, então, por essa aula é só, mas a gente continua no nosso próximo vídeo. Obrigado pela atenção e até logo!